estamos ao vivo! E aí, galerinha, vai chegando, vai compartilhando a live, porque nós já estamos ao vivo e é mais uma AçãoCast. AçãoCast nesse sabadão, convidado especial. A AçãoCast aí tá rodando o Vale do Ivaí, já tá atingindo maiores frequências. E hoje a nossa convidada muito especial, ela veio direto de Jardim Alegre. Seja muito bem-vinda, Luciane Garcia. É com você, o microfone é seu. Eu sou Luciane Garcia, terapeuta, atendo em Jardim Alegre, atendo também aqui em Borrasópolis e agradeço o convite, de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com vocês. Tá? Quero falar um pouquinho de mim hoje aqui para vocês. Joia? Isso aí! Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a Glaucia Soares, também companheira da Lu, de jornada. Sim. A Lu, a gente tem uma história que a gente até se parece, né? Pô, eu acho que a gente é irmã, uma coisa assim. Ela vai estar falando com a gente aí um pouquinho. Quer falar um pouquinho, Jéssica? É isso aí, pessoal. Vamos agradecer essa presença ilustre. Obrigada pela confiança, em aceitar o nosso convite, vir falar um pouquinho aqui da sua trajetória, Lu. Começa dizendo quem é a Lu pro pessoal, de onde a Lu veio, família, como é a sua família hoje, constituída, para o pessoal conhecer, porque muita gente está vendo a gente ao vivo, alguns vão ver depois na nossa gravação, no YouTube, estão acompanhando você também pelo seu Instagram, e aí conta aí para o pessoal te conhecer um pouco. Bem, eu nasci em Jardim Alegre, faz um tempinho já, em 1959, já faz um tempinho. Foi ontem. E morei em Jardim Alegre até os 18 anos. Quando eu me casei e fui embora para Curitiba. E meus pais continuaram ali em Jardim Alegre, sempre moraram ali. Meu pai trabalhava no Banestado, o antigo Banestado. E quando eu me casei, fui embora daqui, de Jardim Alegre, ele tinha uma loja de calçados e a gente trabalhando ali em família. Me casei e fui trabalhar também com o meu esposo. Continua ali em família. A gente demorou 6 anos para ter o primeiro filho, no caso veio a Luna 6 anos depois. E hoje a gente tem o André e a Laura, que são 3 filhos. E sempre ali trabalhando, eu e ele juntos. A gente tinha barraquinha de lanche, lanchonete. E foram 17 anos fora, da região aqui de Jardim Alegre e de Borrasópolis, 17 anos morando no estado de São Paulo. E lá a gente construiu aquilo que a gente tem hoje. Construiu com a lanchonete. Eu agradeço muito, esse período. Foi um período de muito aprendizado, um período muito difícil também, porque não adianta a gente falar que a vida da gente só tem coisa boa, só tem coisa legal, porque não é verdade. Tá? Se alguém falar para vocês que a vida é um mar de rosas, isso é mentira, porque sempre tem seus altos e baixos. E a nossa questão sempre foi financeira, O casamento ia até bem, os filhos saudáveis e as questões sempre financeiras, E ia, caminhava, chegava num período, voltava para o zero. Até que a gente conheceu, a inteligência emocional. E aí tudo mudou, Tudo começou a ficar diferente. Aumento das vendas, outra visão, visão de mundo, porque é o que você olha, o que você só vê o que encaixa com o que está aqui dentro. E a gente só via o que encaixava com o que está aqui dentro. Quando mudou a mentalidade, a gente conseguiu olhar coisas diferentes. Tiramos aquele óculos, daquela mentalidade, daquele jeito de olhar o mundo e passamos a olhar o mundo de uma forma diferente. Olha que interessante, gente? Vocês estão nos ouvindo aí. A mudança de mentalidade, Então, estava tudo bem, mas algo incomodava, Lu? Algo incomodava e precisava
ter esse primeiro passo, né? Sair da zona de conforto. O que nós vamos fazer, né? Foi o Mauri primeiro, né? Que é o esposo da Lu, também é terapeuta, atende lá em Jardim, Borrasópolis. E que ele fez o primeiro treinamento, né? Sim. E aí ele começou e depois a Lu. Lu, mas conta um pouquinho pra nós. Você era ali, tinha uma lanchonete e era uma dona de casa, literalmente. Sim. Né? Eu ajudava na lanchonete, mas a maior parte do tempo, né, estava dona de casa, cuidando dos filhos, né? À noite as crianças ficavam com a minha sogra, porque a gente só trabalhava no período da noite. Mas era aquela mãezona, né, ali em cima. Quando a gente tinha a barraquinha de lanche, para vocês terem uma ideia, a gente amanhecia o dia trabalhando. E mesmo assim eu queria amamentar, né? Não, eu vou amamentar os meus filhos, né? A Luma era pequenininha e era 4 horas da manhã, a minha cunhada cuidava dela nesse período, estava levando ela de madrugada lá para mamar, né? Um frio, as pessoas passavam, ela subia com ela no carrinho, ela não tinha carro, subia com ela no carrinho, o pessoal falava assim, nossa, que essa louca tá fazendo esse bebê, uma hora dessa, né? Madrugada na rua. Ela estava, né, indo lá para mamar. Então eu não queria desgrudar ali da família, né? E para mim estava ótimo, porque foi isso que eu programei. Primeiro, eu vou ter meus filhos, eles vão crescer, vai chegar um período que eu vou poder cuidar da minha vida profissional. E é isso que eu venho fazendo hoje. A mais nova está com 8 anos, né? Mas agora eu estou pronta para sair de perto deles, porque eu ficava ali, trabalhava, ajudava, sim, o esposo, mas era sempre junto, sempre, né, não saía de casa, porque a lanchonete era no fundo, né, então a gente não saía de casa, ficava ali sempre pertinho deles, né, e é esse o desafio, descolar. Lu, aí você fez o primeiro treinamento, foi o treinamento Life, né, que é da escola IBPNL, e quando você falou, não, é isso que eu quero, né, que hoje eu falo que a Lu é um terapeuta fantástico, uma terapeuta incrível, você falou, não, é isso que eu quero para a minha vida, e já vem uns 4 anos que você vem se dedicando, estudando, se dedicando a isso, né? Como se deu esse despertar seu assim? Esse despertar, primeiro, né, como você já disse, o Mauri falou assim, é isso que eu quero para a minha vida, e eu apoiei. Falei assim, vai, Mauri, vai. Porque eu já tinha, há muitos anos, eu já tinha tentado. Porque eu via que tinha uma dificuldade e eu achava, mas o que eu estou fazendo não é o suficiente, né? Eu preciso fazer algo a mais. E aí eu estudava para concurso, né? Ia para Curitiba, fazer prova em São Paulo. E eu estudando para concurso. Falei assim, eu quero fazer algo a mais para ajudar, né, no financeiro. Porque só ele não está conseguindo, não está dando conta, né? Só aqui a lanchonete. Só que eu não conseguia passar, né? Não passava. Eu falei assim, não está funcionando essa estratégia, né? Ele foi, fez né, o Life, que não é uma formação, é um treinamento. Chegou em casa e falou assim, é isso que eu quero para minha vida, né? E essa mudança a partir dele, homem, né? Porque queira ou não queira, existe ali, né, a importância do homem, às vezes a gente, como mulher, fica querendo fazer, e você acaba bloqueando ali o seu homem, né, aquele que precisa mesmo fazer. E eu acredito que era isso que eu estava fazendo, eu estava buscando e não deixava com que ele buscasse também. Aí ele chegou e falou, é isso que eu quero, né, o que eu vi lá, o que eu passei lá, é o que eu quero para minha vida. Eu não conhecia o que ele tinha visto, né? No mês que vem você vai estar lá. E você vai pegar, né? Você vai e faz também para a gente poder conversar. Mas é isso que eu quero para minha vida. Daí no outro mês eu fiz o treinamento, né? Também me encantei por aquilo, porque é muito gostoso, né? A gente sai de lá. Você é desconstruída e construída. Né? Você sai de lá construída, você sai pronta para a mudança. Foi como eu saí de lá. Porque, para ter uma ideia, eu precisava, no outro dia, ir para a cidade levar as crianças no dentista. Meu dentista. E eu abri o meu guarda-roupa e eu não tinha roupa.
aquelas roupas, a transformação foi tão grande que aquelas roupas que eu tinha no meu guarda-roupa já não me serviam mais. No outro dia, né? Na segunda-feira já. Eu peguei uma roupa da minha filha, mais velha, e fui para a cidade comprar roupas diferentes. Porque as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa estavam tudo esgarçada, tudo velho. Fazia mais de 20 anos que eu estava usando as mesmas roupas. Só que eu não tinha consciência, eu não tinha consciência disso. Que eu fazia para o esposo, para os filhos e não fazia para mim. É porque eu e a Lu estava conversando antes de ir com a Ação Cast, quase eu e a Lu não conversa, né? Quase eu e a Lu não conversa sobre isso. Eu acho que o primeiro passo, né, que a gente fala onde está tanto problemas familiares, filhos, que está tendo essa... Nós, às vezes, queremos olhar para todo mundo, menos para nós mesmos. E a gente tem medo mesmo de olhar para nós mesmos, né, Lu? E o primeiro passo para a mudança em qualquer área da sua vida, seja financeira, relacionamento, filhos, profissional, enfim, é você voltar para você mesmo. Sim. Né? E olha o que a Lu fez, quando ela deparou, opa, eu não estou olhando para mim, né? Sim. Aí eu passei a olhar para mim e entendi, né, uma única mudança. Então, como que eu posso ajudar? Falei para ele assim, já que você quer isso para sua vida, então agora você vai primeiro, você vai antes de mim. Você vai fazer os treinamentos, você vai buscar sim, a formação, vai lá ver o que precisa e eu fico tomando conta da lanchonete. Daí ficou eu, a Luna e a minha cunhada trabalhando ali na lanchonete. E o que a gente aprendeu? Que você precisa saber onde você quer chegar. Então, quadro dos sonhos, e eu escrevi no papel, conversei com a mãe, porque tudo que você vai fazer que é em conjunto com o seu esposo, com o seu companheiro com quem você está ali, se é em conjunto, os dois precisam concordar. Né? Peguei um papel lá e escrevi. Né? Até o dia, se eu não me engano, foi 30 de julho de 2019, acho que era 2018, sei lá, nem lembro. Só sei que eu escrevi e colei lá na parede, que a gente ia estar saindo da lanchonete. E já agradecendo, né, por aqueles 17 anos que a gente tirou a sobrevivência da nossa família daquele lugar, mas que a gente ia fazer algo diferente. Porque nesse período de um ano que eu fiquei trabalhando só na lanchonete, o Amaury foi buscar clientes, que inclusive foi aqui em Borrasópolis, né, que ele teve a maioria dos clientes lá no começo, com a ajuda da Glaucia, né, a Glaucia que fez isso, né, que nos ajudou. Em um ano, a gente conseguiu parar com a lanchonete, porque ele já estava faturando o que a gente já faturava com a lanchonete. Né, em um ano. E aí, o que aconteceu? Agora que você já tem esse faturamento, eu vou fazer as minhas formações. Fiz formações iguais a que ele fez e fiz outras diferentes. Porque eu também sou consteladora familiar, que é uma formação que ele não tem. Então, isso também agrega ali nos atendimentos dele, porque ele manda para mim, né, e eu mando para ele, porque tem informações, né, que ele tem que eu também não tenho. E assim a gente vai. As formações, eu e a Lu, fora o Life, né, que a gente não fez junto, mas as formações, né, eu tive algumas que a Lu tem também, que eu não tenho, a gente fez junto. E é tão interessante, né, Lu, porque quando você realmente sai da zona de conforto e você sai daquele comodismo que Deus fala, eu vou fazer algo diferente, mexe. Quando eu vendo ali, né, não é nem vender, você mostra a pessoa o treinamento live ou qualquer evento que a gente vai fazer, uma terapia, um processo diferenciado, as pessoas falam assim às vezes, nossa, o que é isso que as pessoas estão falando? Mas por quê? Porque aquilo foi tão impactante para a sua vida, né, igual para a da Lu, da minha, que você quer que o outro também viva aquilo, experimenta aquilo, né? E não é para ser terapeuta não, né, gente? Viver esse processo na sua área que você escolheu, seja fisioterapeuta, seja locutor, seja, enfim, qualquer área, né, Lu? Você está exercendo, mas é para você exercer aquilo com mais leveza, com mais suavidade. Exatamente, né? Você se desenvolver naquilo que você gosta, né? Eu vou é autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Você vai, talvez você até queira mudar de profissão, depois que você faça, né? Depois que você procure se conhecer melhor. Como a gente mudou, né? De
lanchonete para terapeuta é uma grande mudança. Né? Talvez você até queira, até perceba, não é isso que eu estou fazendo, não é o que me realiza. E daí você vai buscar. Mas às vezes você vai continuar fazendo o que você está fazendo, mas de uma maneira diferente. Né? Bacana. E você falou, eu ia perguntar mesmo, para tirar um pouco a dúvida das pessoas, que muitas pessoas ouvem falar constelação familiar, já pensam em astrologia, estrelas, alienígenas. Fala um pouquinho pra gente aí, pro pessoal também conhecer, né? Eu já fiz. Muito bom, façam. Mas pro pessoal conhecer, o que é essa constelação familiar que você disse? Sim, a constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica, onde você vai conseguir perceber, né, ver ali através dos bonequinhos. Ela é feita com bonequinhos ou com representantes, né, humanos. Eu faço com bonequinhos, né, lá, só eu, né, a gente fala também em constelação familiar, o pessoal acha que ela vai levar a família inteira dela no consultório pra gente fazer, mas não, é só eu e o cliente. Vamos colocar ali os bonequinhos para a gente perceber como que tá, né, a família ali, como que a mente subconsciente dela enxerga a família. Porque o que acontece? Uma família saudável é aquela família onde cada um está no seu lugar. Né? Pai está no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho. E é assim que funciona. É o natural, é cada um no seu lugar. Essa família, ela vai fluir, porque tudo que acontece na família é por amor. Tudo. Tudo é tudo. Mas existem dois tipos de amor. Um amor saudável, né, que te leva para a vida, e um amor doentio, que te leva para a morte. Aí aqui vem doenças, leva literalmente para a morte. Tá? Então, a constelação vai mostrar o caminho saudável. E o cliente que vai decidir, que vai saber, né? Agora eu tenho consciência de que eu estar no lugar de mãe da minha mãe me adoece a minha mãe. Como que eu saio desse lugar? Né? Qual é o movimento que eu preciso fazer? E esses movimentos, a pessoa talvez ali, na hora que ela enxerga, ela já traz a consciência, já começa as mudanças. Eu não vou tratar minha mãe como mãe, eu não vou interferir na vida dela, eu não vou querer que ela seja perfeita, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a mãe, né, a mãe precisa ser perfeita, o pai precisa ser perfeito. Eles não são perfeitos, né? São humanos. E a gente vem com aquela ideia que eles precisam ser perfeitos, que eles precisam dar o mundo pra gente, e não é o mundo, né? Eles precisam dar pra gente o suficiente, de acordo com a idade da gente. Não é a vida inteira que eles têm que dar coisas pra gente, né? A gente precisa adultecer e ir pra vida. Esse é o caminho saudável. É você se tornar um adulto, pegar tudo de bom, a força deles, o que é de ruim, o que não faz bem para você, você deixa com eles, porque eles vão dar conta daquilo. Às vezes você não quer deixar porque acha que ele não vai dar conta, né, de tudo essa. Você deixa com eles para seguir a sua vida. Né? É isso que a constelação trabalha. Você ter a consciência do seu lugar na sua família. Na família de origem, que eu falo, né, que é pai, mãe, irmãos, família de origem, e na família atual, a família que a gente formou hoje. Né? Você precisa estar no seu lugar para a sua vida fluir. Em todas as áreas. Né? Uau, né, gente? Uau. Muito bom. Luciane, você falou que fazia lanche e depois você teve uma mudança radical, né? Eu achei interessante também você falar que usava uma roupa há mais de 20 anos. 20 anos, né? 20. Isso também envolve a questão do merecimento? Envolve. E como tratar? Muita gente, hoje em dia, tem essa questão do merecimento. Como que faz para a pessoa ter um tratamento? Através da terapia, traz alguns resultados também? Sim, traz. Por exemplo, em uma constelação, você coloca o não merecimento como uma queixa, por exemplo. Né? Essa é a minha queixa, o não merecimento. E eu faço oculto. Né? Como que é o oculto? Eu sei qual é o elemento que a pessoa está colocando, mas ela não sabe. Porque tem ali uma ordem, tem hierarquia, tem o pertencimento, tem o equilíbrio entre dar e receber.
né? E às vezes, né, fala do merecimento, que tá no equilíbrio entre dar e receber, né? Às vezes eu não me acho digno de receber. Eu quero dar, né? Eu quero só dar na intenção, na impressão que só dar eu sou bonzinho, né? Quando eu só dou, eu sou bonzinho. Mas eu vou dando e eu vou crescendo aqui em cima da outra pessoa. Né? Eu não me permito receber. Eu acho que eu não mereço. Eu não me permito receber. Porque pra gente merecer e receber, a gente tem que ser pequeno. Né? A gente precisa ser pequeno. Lá a gente vai ver onde que está ligado. Né? Coloca ali, oculta e você vê onde está ligado. Tá ligado aqui. O meu pai, por exemplo, o meu pai não teve, eu não posso ter. Né? A minha família é muito humilde, eu não posso ter, eu não posso receber, eu não mereço. Né? Não mereço. Tá? Como que eu resolvo isso? Às vezes, só trazendo a consciência, né, a pessoa já resolve. E às vezes precisa de algo mais profundo, né, que é uma terapia mais profunda, que seria com hipnose ou às vezes até mesmo em treinamentos a pessoa consegue resolver, mas ela precisa buscar e precisa querer, porque vai mexer. E é um processo, né, Lu? Às vezes a pessoa ela quer um milagre, mas ela não quer fazer o processo do milagre, né? Como se fosse uma varinha mágica. Eu quero resolver isso, mas eu quero ficar aqui assistindo minha série, sentado no sofá, trabalhando, voltando 6 horas da manhã para casa, faço ali e volto e tá tudo bem. Mas eu quero resolver aquilo. Mas ela não quer fazer o processo, né? Que é o agir, que é uma ação, né? De buscar uma terapia, buscar um treinamento, buscar um curso, buscar um workshop, buscar qualquer coisa ali que vai fazer ela começar a trilhar esse caminho, né? Abrir a mente, é um processo, você procura ali, busca, resolve. Daqui a pouco você identifica que tem outras, né? É o que a gente estava falando hoje, quanto mais você evolui, quanto mais para águas profundas você vai, mais você depara com crenças, com bloqueios, com traumas, e daí você vai fazer essa viagem para dentro de si mesmo, né? Sim. E eu percebo assim que muitas pessoas ainda têm aversão, aquela barreira com essa questão de terapia, psicólogo, esse tipo de coisa que trata a nossa mente, o nosso interior. Porque se a gente só trabalhar o externo, o interno vai ficando esquecido mesmo, e a gente vai ficando uma pessoa mais dura, né? Menos coração. E a gente tem que se conhecer, entender o nosso primeiro porquê, pra quê lá, pra gente conseguir tratar as pessoas melhor e assim tudo flui melhor. Porque às vezes, né, no caso vocês tiveram uma mudança drástica assim em questão profissional, né? E mudou toda a vida. Mas às vezes a pessoa tá em uma profissão ou um relacionamento ou alguma situação que ela está vivendo, que se ela mudar a mentalidade dela, ela não precisa sair dali. Porque às vezes a pessoa pensa, eu preciso sair dessa caixinha de onde eu estou para eu ser melhor, para eu ser mais feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser melhor, vou ser mais feliz. E não, talvez é o ângulo que ela está vendo a situação que está fazendo ela ser infeliz. Então ela vai ser infeliz em qualquer lugar onde ela esteja, com qualquer pessoa que ela esteja, em qualquer profissão, sozinha, porque a gente não se conhece por dentro, né? Se a gente não sabe o que a gente quer, quem a gente é, como a gente fez, né, uma dinâmica esses dias, né, Glaucia, um evento que a gente foi, que a Lu também tava, né? Quem sou eu se não falarem, né, meu nome, minha profissão, quem sou eu? Aquilo ali serviu bastante pra gente refletir. Quem sou eu se ninguém soubesse quem sou eu? Pelo meu nome, Jéssica, Luciane. Se tirasse o seu nome, né? Quem seria? E aí tem muitas pessoas que eu vejo ainda que tem essa aversão, tipo, eu não preciso fazer eu não isso. Precisava. Eu só não precisava. Né? Não, como não precisa? Eu não. Sim, o Lô, também gostaria de fazer a pergunta, porque, assim, muitas pessoas acham hoje que não precisa de ajuda. Quando que uma pessoa deve identificar que precisa de terapia? Acho que todo mundo precisa. Olha, tá muito triste, desanimado. Ai, nada dá certo na minha vida. Tem vontade nem de sair. Não, eu não tenho vontade de sair. Eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de tomar banho. Preciso de terapia, urgente. Ou eu acho que eu não preciso. Não, quem precisa é o meu marido. Eu não preciso. Vai pra terapia que você precisa. Você já falou essa fala, vai que você precisa. Só de você falar isso, eu não preciso, vai que você precisa. Né?
eu digo muito sim, né? É sim para tudo. Estou sobrecarregada, tá? Estou querendo carregar o mundo nas costas, vai para terapia. Porque lá você vai descobrir que é simples e é essencial você cuidar de você. E assim, a pessoa acha que ela vai cuidar de todo mundo, né? Que ela vai salvar todo mundo, só que ela não cuida dela mesma. E aí ela adoece e não cuida mais de ninguém, né? Não cuida mais de ninguém. É aí que vai antes de adoecer. Porque hoje existe muito o fato da pessoa falar, eu não preciso de ajuda, tá tudo bem, só que às vezes a pessoa está escondendo alguma coisa, sabe? E foi interessante você falar quando uma pessoa precisa de terapia. Claro que todas precisam, eu acredito também, só que as pessoas falam, nossa, mas eu tô bem, tá tudo legal, mas às vezes tá com algum sintoma que você falou, né? Sentindo alguma coisa, passando por alguma coisa, já deve buscar uma terapia. Eu acredito, sabe, que todos deveriam fazer, porque é muito essencial, ainda mais hoje que nós vivemos num mundo tão corrido, né? Ninguém para, ninguém olha, ninguém descansa, sabe? É muito interessante. Pegando essa fala do Jefferson, foi bem interessante isso que você falou, porque eu conversando essa semana com uma pessoa e ela super animada, não sei o quê. Eu falei, nossa, nem a Cláudia, ela não pode nem me ver, né? Mas por causa disso aí, é medo. E assim, ela criou uma casca, sabe, tipo, revestiu de uma alegria, de um sorriso, olha, sua casa está tudo bem. Sim. Tá tudo bem, mas assim, quando você observa a fala, várias coisas você vê assim que ela está pedindo socorro. Que não condiz, né? Que não condiz com o que ela fala, né? Então é um profissional que não vai bem, questão com ela mesma, que surta, que dá uma crise de ansiedade, que faz. Então assim, você vai vendo que realmente precisa, igual a gente falou, mas ela se esconde o tempo todo por trás de alguma coisa, né? Ou da festa, da balada, do sorriso, tá sempre sorrindo, fazendo academia, super alegre. Nossa, tá mil, mas quando você percebe, em algumas falas a pessoa não tá, né, Lu? Sim. E nem tem que estar, né, Lu? Não. A gente não vai ser feliz e sorridente 100% do tempo. Exatamente, né? Aproveitando esse não ser Isso, feliz, exatamente. vou contar que faz o quê? 15 dias que vocês me convidaram para estar aqui. E eu precisei falar que, olha, eu não estou em condições de ir no problema. Eu vou precisar de um tempo, porque eu estou na caverna, né? Eu recebi o convite num período que eu estava na caverna. Eu falei assim, eu vou precisar sair dessa caverna para eu poder falar algo para as pessoas que é crescente, porque se eu for assim lá, eu vou começar a chorar lá e eu vou trazer a pessoa para onde eu estou, porque eu estou na caverna, né? Então a gente tem esse olhar, eu não estou bem. Eu não estou bem, eu vou buscar ajuda, daí o que eu fiz? Conversei com a Glaucia, conversei com a Jéssica lá no lugar que a gente estava, não estava muito legal lá, mas a gente conversou, né? Ouvi o que elas tinham para me dizer, fiz o que elas falaram para eu fazer, fiz terapia, né? Passei pelo processo terapêutico e agora falei assim, não, agora eu estou bem, Glaucia, estou bem, pode marcar, né? A gente reconhecer isso aí, né? Agora eu tô aqui embaixo, eu preciso. Você pode estar na sua caverna, mas a questão é quanto tempo você fica lá dentro. Eu tô aqui na caverna, tem algo que eu preciso ver, tem algo que eu preciso olhar e resolver. Resolve e sai da caverna. Porque se você ficar muito tempo lá, as coisas só vão piorar. E terapeuta precisa de terapia, né? Sempre. Você falou aí agora. Sempre, o tempo todo. A gente usa muita frase, né, Lu? Pra gente não é nem curar o outro, né? Mas pra gente ser o canal realmente daquele processo do outro, a gente precisa estar nos curando também. Né? Então, né, a gente precisa estar bem, precisa estar curado daquela ferida para você ser o canal da cura daquele outro, né? Ter as ferramentas realmente para atender a necessidade do outro, né? Sim, você só leva o outro até onde você já foi, né? Então, você chega numa barreira ali, nossa, eu preciso resolver isso, né? Por mim e pelos meus clientes que vão chegar com aquele mesmo problema, nossa, mas eu não tenho como ajudar, porque eu não resolvi o meu, né?
E aí? E aí? Sabe, a hora que você falou também que você, quando nós te mandamos o convite, você se recuou porque você precisava. Esses dias eu estava vendo uma matéria, um podcast mesmo, que eles estavam falando que hoje em dia as pessoas têm medo de falar não e não sabem dizer que não sabe fazer aquela coisa. Parece que você tem que ser obrigado a saber fazer aquilo. O que você diz assim hoje em dia, que as pessoas não sabem falar, eu não sei fazer isso, ou eu não sei te ensinar como fazer isso, ou eu não aceito isso? O que você diria para nós nesse momento? A sua opinião, assim. É difícil você falar que você não sabe. Incomoda, mexe com ele. Inclusive, às vezes a gente deixa de atender, deixa de fazer porque a gente acha que não sabe. Né? E você precisa enfrentar, vai com medo mesmo. Né? Eu vou errar, né? O medo de errar sufoca a gente. Né? E é um medo que a maioria das pessoas tem. Ah, não pode errar, porque tem que ser a filha perfeita, porque tem que sair tudo perfeito. Né? Vai com medo mesmo, faz, enfrenta. Não, fala, né? Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, você explica pra mim como que faz. Né? É lógico que a pessoa vai explicar do jeito dela, depois você vai, né? Vai adaptando, mas não tenha medo de falar que não sabe. Né? Igual hoje eu vim aqui, eu perguntei pra você, o que você vai perguntar pra mim? Né? Como que vai ser? Eu não sei, é a primeira vez que eu tô aqui. Sim. Né? E a primeira vez sempre vai ser difícil. Né? A gente não sabe tudo. O novo dá medo, né? Dá medo. Mesmo que seja coisa boa. Dá medo, mesmo sendo coisa boa. E a pergunta é, né? Algo que você vai fazer. Tô com medo, tô pensativo. Se pergunta, o que pode dar errado? E escreve o que pode dar errado. Geralmente, a maioria das vezes, o que pode dar errado é bem menor do que o que pode dar certo. E a gente se prende naquilo que não é errado. No negativo. No negativo. Uau. Essa foi uma boa resposta e também uma boa reflexão, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E também você poderia falar um pouquinho, porque eu achei interessante você falar que você faz um trabalho e o Amaury é outro, assim, sabe? É um complemento. Porque se vocês fizessem a mesma coisa, seria... Até eu, quando me falaram sobre terapia, para mim tudo era igual, até eu conhecer a Glaucia. Que daí foi ela que foi abrindo esse leque, sabe? Esse conhecimento que eu não tinha. Que existe vários tipos de terapia. Para mim, no momento que eu conheci, era só uma. Mas você e sim, é várias, e você e o Amaury trabalham com duas coisas diferentes, mas é terapia, né? Terapia. Explica um pouquinho para nós, assim, que você é a constelação. Sim, eu atendo com a constelação e também tenho a formação que ele tem, né? Mas eu trabalho de maneira diferente dele, né? Quem já foi atendido por mim e por ele consegue enxergar a diferença. Sim. Por quê? Porque ele é homem, então ele tem o lado paterno, né? É mais pai, é um atendimento mais pai, mais, né, pontual ali. Eu sou mulher, sou feminina, Sou mãe. Então eu vou mais leve, né? Mais devagar. Essa é a diferença entre eu e ele. Os dois têm resultados, né? Mas existem clientes que precisam mais da mãe e existem clientes que precisam mais do pai. Aí a gente fica ali, né? Ó, fulano vai ter que ir com você, né? Você vai lá um dia comigo, vai lá um dia com ele. E tem dado certo isso, né? Até nos próprios treinamentos, né? Tem hora que, ó, vai lá você, né? E vai os dois. A constelação, ela é pontual, ela trabalha uma queixa de cada vez, né? Ó, você vai lá, vai trabalhar relacionamento, a gente vai... Lógico que aparece, sempre acaba aparecendo ali algo além daquilo que a gente está buscando, né, do relacionamento. Mas ela é pontual, é aquilo ali que eu vou trabalhar. E numa sessão
né, de terapia, seja com PNL ou seja com a hipnose, né, a TRI, você busca a sensação. Então vem tudo. Tudo que está relacionado àquela sensação, né? Ai, eu me sinto preso. Tudo que está relacionado a se sentir preso vai vir. A gente, né, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E até a pessoa não sentir mais. Sim. Né? Sim. Muito bacana. Vai fazer uma pergunta, Jéssica? Hugo, e nessa trajetória de vocês, né, os altos e baixos, vocês já pensaram algum dia assim desistir? Tipo, não, mas será que esse mesmo caminho que a gente escolheu é esse que a gente vai continuar? Ou não? Desde quando vocês decidiram que seria, né, essa trajetória que vocês iam trilhar, vocês nunca pensaram em desistir. Só se cansaram, talvez um de outro, mas não aquele pensamento assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Sempre. Sempre, né? A gente acaba pensando, tá pesado, vamos desistir, vamos parar, né? Aí o que acontece quando a gente tem esse pensamento? Eu, né, comigo, né, às vezes, não quero mais, né? Não dá mais. Aí aparece um cliente e te fala, não para. Parece que ele já sabe que você está querendo parar, ele chega e já fala, não para, né? E a gente precisa olhar para os resultados que a gente teve quando vem essa vontade de, cansei, não quero mais, tá difícil. Geralmente é uma questão interna que a gente está, né? Algo que a gente precisa resolver. E isso é, às vezes vocês, na profissão de vocês, né? Também cheguei a falar assim, parece que não está valendo a pena isso, porque é algo ali que precisa ser olhado. Trabalhar. Sim. E, né, a gente às vezes pensa assim, em desistir, mas logo passa. Ainda bem. Ainda bem. Bom. É legal isso que ela falou, que realmente, né, porque os desafios lá fora, né, eu estava até conversando, que o mundo lá fora, ele continua, né, o fluxo ali não para, então os desafios vêm, e você, como você reage perante tudo isso? Igual ela falou, de repente se depara com questões que é interna e sua, você acha que é a terapia, né, você acha que é uma questão ali que você quer desistir. E aí você olha os resultados. E eu acho que os depoimentos, né, Lu? Eu sei que a Lu sempre posta depoimentos lá na página dela, que é incrível. E uma coisa que eu vejo muito assim, né, que a Ilane Euriques, uma terapeuta já de sucesso, já estava assim num patamar gigantesco. E numa das palestras, tinha mais de 5 mil pessoas na palestra dela, ela entrou no banheiro e teve uma crise de choro. Elas perguntavam o que Deus queria com ela. Porque ela, sabe assim, acho que mexeu com alguma questão, ela falou que tinha alguma questão ali, e ela quis desistir, né? E aí ela foi, aí nesse intervalo ela quis desistir, tava, sabe assim, alguma coisa que ela precisava olhar ali, ela se reconstitui ali e vai para a palestra. Nesse sair da palestra, ela encontra uma pessoa no corredor e fala, você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Aí ela dá aquele ânimo, porque a gente é Jesus Cristo, Deus não é isso. Mas são ferramentas que você vai usando, né, com amor, que eu acho que além de tudo, além do teu certificado, do diploma do curso, do estudo, né, o investimento que você fez, mas eu acho que tem assim o amor, a leveza, o propósito de missão de vida, que além da tua profissão, você vê assim, que não é dinheiro, não é status, fama, é o resultado quando você vê uma pessoa, né, que estava ali realmente no fundo do poço, tentando pensamento suicida, ou com a família tudo, né, com aquele caos mesmo, e vai para uma terapia, a pessoa tem uma mudança de vida extraordinária, o casamento fica bem, filhos vai se alinhando, né, a gente tem que ver muito isso, aí você fala, ufa, minha missão de vida, porque é muito mais, vale a pena. Vale a pena. Vem aquela pena. energia e fala, Deus falando, vale a pena, continua, porque eu penso que Deus fala assim lá em cima, vai Lu, né? Vai Glaucia, vai todos vocês, que Deus, eu vejo que Relação Cast, as pessoas precisam ouvir essa história. Ser instrumento. Ser instrumento, olha lá, esse eu fico precisando de ajuda, vai lá Lu, dá conta dele. Porque sozinho não vai conseguir. Não é que ele não consegue ir lá de cima, mas Deus já deixou escrito que ele ia deixar pessoas como instrumento. Deus podia fazer um X assim, um estalar de Deus, resolveria tudo. Ele é Deus.
Mas eu vejo assim que ele deixa já as pessoas para dizer, vocês precisam um dos outros, né? Sim. E cada um na sua profissão, né? Porque às vezes a gente ouve aí todo mundo falar, então agora todo mundo vai virar terapeuta e salvar todo mundo. Uma diarista, alguém que faz um café, faz pão, faz bolo, qualquer profissão que seja, fazer com aquela questão de ser instrumento. O que eu estou fazendo? O que é o meu trabalho? Porque se eu não fizer, por exemplo, alguém que faz a limpeza, se ela não fizer, vai ficar sujo. Quem vai fazer? É importante, né? A gente pegar o pessoal que trabalha na rua, varre rua, os garis. Se eles não pegassem, não varressem, se não pegassem o lixo, imagina como seria a nossa cidade, como seria o mundo, as oficinas, né, o pessoal que faz reciclagem. E se não tivesse essa consciência hoje de fazer reciclagem, como que a gente já estaria se o mundo já está abarrotado de lixo? Então, cada um na sua profissão, né? Essa é a da Lu, tem a Glaucia, tem a Jefferson, tem, todo mundo tem a sua. A gente tem que reconhecer o nosso papel e se aquilo ali está fazendo bem, para nós, claro, mas para mais pessoas, né? O nosso entorno. E vocês encontraram, né? Na profissão de vocês, algo que satisfaz. Não são dias, todos os dias um par de rosas, mas é o que vale a pena, né? Todo dia lutar para, não, eu vou continuar. Aí vem aquela pessoa e agradece, dá um depoimento como a Glaucia falou. Mesmo que alguém não dê um depoimento, mas a gente tem que começar a ter essa consciência da diferença que eu faço no mundo. Eu sou único, né? Todo mundo é único. Não sou mais um. Só que a gente tem que se reconhecer, se conhecer, né? Mas não é fácil, é um processo pro resto da vida. Porque como a gente viu aqui, a terapeuta também faz terapia. Assim como um médico precisa de outro médico, né? O dentista precisa de um dentista. Todas as profissões precisam. E hoje, como é dia dos professores, né? Vamos aproveitar e mandar um beijo, um abraço para os professores que estão numa luta, né, diária com seus alunos. Precisam ter também um psicológico ali muito bom, né, Lu? E eu gostaria que você deixasse, sei lá, uma dica, ou dicas, ou uma mensagem, hoje em especial para os professores, mas que sirva para todos. Porque é o lidar com o ser humano, né? Lidar com o ser humano muitas vezes em fase de crescimento, cada um vem de uma casa, de uma família. Deixa umas dicas aí pra eles. Primeira coisa, professor. Lá na escola é um sistema. Tá? O sistema da escola. Quando o professor entra lá dentro, ele é professor. Ele está lá para ensinar. Ele não é pai do aluno, ele não é tio, não é mãe, não é nada. Porque se ele entrar nesse lugar de pai do aluno, de parente do aluno ali, querer salvar o aluno, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Né? Ele não vai estar no lugar dele, ele vai sofrer na profissão. Então, quando ele entra lá, professor, você é professor. Você vai, é lógico, você vai tratar bem todos os alunos, mas eles são aluninhos, né? Colocar cada um no seu lugar, não é meu filho, não é, porque isso vai atrapalhar na profissão. E é uma profissão maravilhosa, né? Eu acho que se você for pôr em grau de importância, é a mais importante que existe, né? E nesse período de pandemia, que as crianças ficaram em casa, eu falei assim, Jesus amado, que saudade da professora, né? Dos meus filhos, gente do céu, né? É muito trabalhoso, é lindo, né? O que eles fazem, eles devem, né? Aquele um que gosta daquilo que faz deve se sentir muito bem, né? Vendo aquelas crianças lentas se desenvolvendo. Eu me lembro até hoje da minha professora, da minha primeira professora, né? Que hoje ela não é mais professora, ela é cabeleireira lá na minha cidade, mas ela foi minha professora do pré e eu lembro até hoje dos olhos dela, né? Marcou, né? Marcou, olhando ali pra gente, ensinando. E eu gosto muito de estudar. A minha paixão é estar estudando, né? E se cuidem, professores, né? Olha, façam terapia, né? Busquem ajuda. Não deixem que o problema do seu aluno lá fora, porque hoje está muito complicado, né? Os alunos estão desinteressados. Não deixem que o problema deles afete a sua vida, né? Busca ajuda, volta para o seu lugar de professor, né? Busca ajuda, porque
é triste ver, né, a situação dos professores. Né? A Lu falando de professores, né, que em Boas Lopes tem museu virtual, né? E eu vendo lá o museu. E igual você é professora, né? Eu sou professora também, gente. Ela também. Sou professora, quero desejar aí um parabéns enorme a todos os professores, que igual a Lu já falou aí, né, uma missão incrível, que é uma das mais especiais, porque a gente tem, né, os professores começam desde os pequenininhos, né, de ensinando, o ato de ensinar com amor. E igual a Jéssica falou, né, quando a gente acha um propósito dentro daquela missão de vida, naquela tua função, naquele teu talento e no teu dom, e você faz aquilo realmente com amor, você também cura as pessoas, você também leva uma palavra, um abraço, um sorriso. E falando, né, do museu virtual, eu vendo lá, apareceu esses dias, só que eu não consegui ver lá o nome, vou trazer até aqui agora para vocês. Falando do primeiro colégio, que foi José de Anchieta, e aí falando da primeira merendeira. Contou toda a história, eu li, achei muito emocionante, bem linda, né, o tanto que ela se dedicou. Mas o que eu achei mais interessante foi os comentários das pessoas que hoje são professores, que passaram pela escola, do amor que ela tinha, do carinho que ela tinha, igual a Messi estava falando, da atenção que ela tinha. Então ela plantou a sementinha também ali sendo merendeira da escola. Né? Ela também trouxe de alguma forma o amor, né? O sorriso, o acolhimento, né? E eu vejo assim, quantas vezes uma palavra que você dá, uma frase, você transforma a vida de uma outra pessoa, né? Através ali da sua profissão. E às vezes as pessoas elas estão tão de mal com a vida, tão estressadas, tanto bloqueio, trauma que vem carregando, que estão pesados, né? Lutando ali com os ombros pesados de tanta coisa. E que às vezes ele até gosta daquela profissão que ele está, mas ele está com tanta bagagem, com tantos lixos emocionais ali dentro, que ele vai meio que descontando, né? Quando ele se cura e traz essa leveza, né, de um sorriso, de estar sempre contagiante. Lógico, você falou, tem dias que realmente, né, a gente não está bem, está tudo bem, a gente não está bem, que isso faz parte, nós somos seres humanos. Mas essa leveza da vida, ela continua, né? Você fica aí 1, 2 dias na caverna, se recupera, e opa, no outro dia de novo, bom dia, boa tarde, vida que segue, e tá fazendo aquilo com amor, né? E eu achei muito legal que foi falando dos professores, falando dessa história, né? Que tantas pessoas comentando, né? Tanto que ela fazia com amor, no sorriso, não sei o quê, falando lá dela, né? Pessoas hoje da nossa cidade são professores, outros têm outras profissões, mas que passou por ela no período da escola. E você acha, né, essa merendeira, você acha que ela fazia ideia que ela era referência para tantas pessoas? Nunca, imagina. E nós somos referência para muitas pessoas, só que a gente não faz ideia disso. Né? Às vezes a gente quer, né, chega ao ponto de querer, às vezes, tirar a própria vida sem saber, sem perceber que a gente é referência de muitas pessoas. Né? Os adolescentes aí, né, tá lá, gente, você é referência para o seu irmãozinho mais novo. Né? Você é referência para um colega seu na escola, mas você não sabe disso. Né? Então, cuida do que você vai fazer, cuida do que você faz, porque existem pessoas te observando, te usando como modelo. Né? Exatamente. Precisa desse cuidado. E essa merendeira fez com todo carinho, com todo amor, e ela foi uma referência de merendeira, né? Que, né, até vontade de ir para a escola, conhecê-la. Muito legal. Realmente. Galera, nós já estamos quase chegando ao fim, quase, né? E eu queria pedir para a Luciane, não quero, né? Pedir para ela explicar um pouquinho sobre o propósito, que um dia eu vi ela explicando, eu achei uma forma muito simples e muito fácil de entender, sabe? Que muitas vezes as pessoas acham que o propósito é algo profético, entendeu? Que vai cair na sua vida, vai vir alguém e vai falar o que você tem que fazer. Mas eu achei muito interessante o alinhamento que ela colocou do trabalho com o propósito, sabe? E ela explicou muito simples. Eu gostaria que você explicasse aqui também para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouquinho, sabe, do propósito. Porque assim como mesclar tudo que a gente falou, essa merendeira, às vezes, o propósito dela era fazer aquilo muito bem, então ela fez aquilo muito bem, né? Então assim, explica um pouquinho para nós aí, por favor. Bom,
algo que o propósito precisa ser o quê? Algo que eu goste de fazer, né? Algo que eu goste muito de fazer. Beleza, eu gosto muito meu propósito, cuidar. Tá. Eu gosto de cuidar de pessoas. Beleza, eu sempre fiz isso. Né? A partir do momento que eu saí da minha casa, me casei, eu já comecei a cuidar da casa, cuidar do esposo, tá. Até esse ponto eu era cuidado, né? Eu era cuidado pelos meus pais. Saí de casa, passei a cuidar do meu esposo, do trabalho que a gente fazia ali juntos. Tá. Passou, eu gostava daquilo que eu fazia, gostava, muito. Além de gostar daquilo que você faz, aquilo precisa, as pessoas precisam daquilo, elas têm que precisar daquilo que você faz, tá? As pessoas precisam ser cuidadas, claro, precisam, muito, né? Precisa de muito cuidado. Beleza, as pessoas precisavam que eu cuidasse delas, tá? O mundo precisa daquilo? Precisa. Só que eu recebia financeiramente por aquilo, financeiramente em dinheiro, não, eu recebia o quê? Né? Eu de algum lugar saía, né, o dinheiro, mas não era assim, toma aqui o seu pagamento, né? Esse dinheiro aqui é para você usar com você. Se eu pedisse, até teria, né? Se eu falasse assim, eu quero um dinheiro só para mim, para gastar comigo, mas eu não estava olhando para mim naquele momento, né? Eu não recebia. Então, aquilo me entristecia e fazia eu ver que não, isso não é meu propósito, né? Porque pegou nessa parte de não receber. Aí, com as terapias, com os atendimentos, eu continuo cuidando de pessoas, é algo que o mundo precisa. As pessoas, eu amo o que eu faço e ainda recebo. Então, fechou o propósito, fechou. Então, o propósito da merendeira, ela fazia comida, amava fazer comida. As pessoas precisavam daquilo. As pessoas precisavam da comida. E ela ganhava. Né? Então é isso, o propósito é algo simples, tá? Não precisa ficar procurando, não, eu vou ter que ser uma Madre Teresa de Calcutá. Não. Né? Às vezes está ali na porta da sua casa. Sim. Uau. Sim, então é 4 pontinhos, né? Primeiro você tem que conhecer a coisa, vamos supor, fazer pão. Eu amo realmente fazer isso. Eu amo fazer pão? Sim. O mundo precisa disso? Precisa. Isso te traz uma renda. Uma renda. Né? As pessoas vão comprar, vão te pagar, né? Por isso vão. Então esse é um propósito, gente. Eu achei muito simples, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam perturbadas pelo propósito. A maioria, né? Acho que o propósito, ele tem que ser a mesma coisa que o talento, ele tá tudo junto, né? É algo que você faz ali. E igual o Gerson falou, né? Eles confundem, nosso propósito tem que ser algo divino, que tem que vir, eu tenho que fazer algo extraordinário, tem que ser na capa da revista, tem que ser na capa do jornal, né? Tem que ser algo assim extraordinário. Não, são isso aí, gente. E dentro do propósito tem vários leques, né? Ali. Sim. Porque você não vai fazer exatamente uma coisa, você atende várias pessoas. Hoje você está aqui, né? Sim. Comunicando, passando informação. Então não é uma coisa assim fechada, não né? É um leque que tem várias opções ali para a pessoa. Porque às vezes a gente acha que é um propósito, então ela vai ter que fazer, exemplo, quem faz bolo. Só vai fazer bolo de laranja o resto da vida. Não, tem vários tipos de bolo. Ela pode começar a fazer pão, bolinho, bolacha e vai. Ela pode abrir um lugar, pode ser delivery, né? Ela pode ensinar os outros a fazer. Pode ter uma franquia, né? Que ela vai abrir, várias pessoas vão ter ali, né? Com o nome dela. Então, vai além, né? Vai além. Pode fazer muito mais. E é uma coisa e outra. Não é porque agora eu estou na minha profissão que eu deixei de ser mãe, que eu deixei de ser esposa, que eu deixei de ser Dona de casa, né? Tá lá os filhos, tá lá a casa, né? Hoje eu tenho uma colaboradora que me ajuda, mas final de semana ela não tá lá, né? Então você tá lá, você continua sendo mãe. Mãe, quero pão frito, vai lá, mãe, fazer pão frito. Continua, não é uma coisa ou outra, porque às vezes atrapalha você ir pro seu propósito, você achar que você tem que escolher. Não, eu vou abandonar meus filhos,
se eu for para minha profissão. Não. Né? Eles vão estar lá sempre, né? E vão se virar. É um aprendizado para eles também. Sim, Né? É um aprendizado. Eles precisam seguir o caminho deles e aprender. É assim como eu aprendi. Né? Todos nós. Estamos chegando ao fim já, porque passa muito rápido, mas temos assunto para mais, né? Sim. Parte 2, 3, vai virar aí, fiquem aguardando. Mas a gente quer agradecer, antes de você dar sua palavra final, uma lembrancinha para você do AçãoCast, tá? Como forma de agradecimento por confiar no nosso trabalho e por ter vindo aqui passar essas informações que eu tenho certeza que vão ecoar para muitas pessoas, seja uma frase, uma palavra que você disse. E deixe o seu recado também, que você quer deixar para o pessoal de recado. E se o pessoal quiser te procurar, né? Para fazer uma sessão, para conhecer mais. Seu Instagram. Sua rede social, fala um pouquinho aí. Eu que agradeço, né? Agradeço o presente e agradeço o convite. Meu Instagram é LucianeG, né, _N. Para atendimento, está lá o contatinho, já tem um número. E eu posso vir aqui até Lucasópolis, né? Eu faço um apanhado de todo mundo no mesmo dia e venho para cá. Ou a pessoa pode ir até Jardim Alegre. E uma mensagem, né? O que eu posso deixar para as pessoas? Que busquem ajuda, sabe? Não deixa chegar no limite de estar no corpo já, aquilo que te adoece. Porque tudo começa no emocional, tudo começa na mente. Então, cuide da sua mente. Eu tenho um exemplo muito claro que a Glaucia conhece, sabe? Que a minha mãe, né? Que está lá, ela tem uma doença autoimune e a gente sabe que aquilo que é autoimune, ele é emocional, ele tem um comecinho, a raizinha lá no emocional, né? Porque não tem explicação. Sim. Né? Então eu tenho um caso que está ali, que quando foi oferecido e foi conhecido, né, às vezes até ligado ao propósito, ao meu propósito de ser terapeuta, que quando não é de hoje que veio isso, é lá de trás, né? Eu vi isso acontecer de forma inconsciente. Então, se lá atrás ela tivesse buscado ajuda, hoje talvez ela teria uma doença, sim teria, mas não teria tanto sofrimento, né? Então, busque curar o emocional, para que não venha para o corpo, porque é o corpo que vai sentir, né? Então é isso, essa é a minha mensagem. Porque eu sou terapeuta, vou vir me procurar e eu vou vender? Não, porque é bom para a gente, né? É bom para a gente, não precisa ser comigo, procure aquele que você se conectar, aquele terapeuta com que você se conectar, psicólogo, né? Procure ajuda, não deixe chegar no corpo não, porque é muito sofrido. Ontem mesmo ela falou para mim: filha, cuida da saúde, porque é muito ruim estar nessa situação, né? Então vamos se cuidar. Luciane, última perguntinha, qual a ação que te moveu mais até hoje? Qual foi a ação que mais te movimentou até hoje? O que me fez se mexer? Isso. Qual foi a ação? Problemas. Não, eu preciso resolver, né? Eu preciso resolver, sou eu. Né? Os problemas fazem a gente agir. Então, se você tiver um problema, você vai se mexer. Vai se mexer. Então, problemas são bons, tá? Sim. Problemas são bons. Pessoal, então, chegamos ao fim. Muito obrigado você que nos acompanhou. Segue a nossa página lá no Instagram, AçãoCast. Segue a página também da Colina do Vale. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Façam todos um excelente final de semana e até semana que vem. Valeu! Isso aí, gente. Uau. Que delícia. Assim é gostoso.